Então, como é que vocês avaliam agora esse desfecho se apresentando para o ex-ministro do governo Bolsonaro e também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal do governo de Jair Bolsonaro, à época, segundo as informações, por terem impedido os eleitores, de tentarem impedir os eleitores de chegarem aos seus locais de votação numa região onde se sabia que a maioria do eleitorado apoiaria o presidente que foi eleito. Hein, Gustavo Segré? Primeiro tem que ser investigado, sem dúvida nenhuma. Ninguém está por cima da lei. Se cometeu algum ilícito, tem que ser investigado. E se a justiça determinar que deve ser culpado, tem que pagar por isso. O que não entendo muito bem é a lógica desse teórico delito. E digo a lógica porque, durante as muitas eleições passadas, no estado da Bahia, a diferença de um candidato do PT contra qualquer outro candidato não sendo do PT é 3 milhões de votos. Tem que cortar o estado inteiro para resolver essa questão. Qual seria o efeito prático de cortar estradas para que alguns milhares, se quiser, centenas de milhares, possam não votar? Não vai alterar absolutamente nada o resultado. Foram 3 milhões na última eleição também. E a diferença no país entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro foi 1.900.000. Ou seja, claramente, em termos absolutos, Bahia que determinou quem era o próximo presidente. E esses 3 milhões vão ser, teoricamente, impedidos cortando uma estrada? Se eles fizeram isso, além de ter o delito de fazer uma coisa ilegal, é besteira. Fizeram uma coisa sem nenhum tipo de possibilidade de sucesso. Então tá certo, tem que ser investigado? Pode ser investigado, não tem problema. Mas não encontro a lógica de se eles dois, um, o outro, os dois juntos, resolveram essa estratégia, a estratégia de por si já era ruim. Então, no segundo turno das eleições, né, vocês se lembram, houve ali o bloqueio nas rodovias. E segundo a Polícia Federal, esses bloqueios foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal sem que a direção da PRF ou sem que o ex-ministro dessem qualquer ordem para que isso cessasse, para que parasse. Aí a gente sabe que nos bastidores houve ali uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, ele chamou o diretor da PRF, o Siviney Vasquez, para uma conversa e falou: ou você libera essas rodovias e permite que esses eleitores consigam chegar aos seus pontos de votação, ou senão você vai ser preso. E aí depois houve uma desmobilização dessas operações. Agora vem a Polícia Federal e indicia, né? Pede o indiciamento dessas duas figuras, dizendo sim que eles teriam atuado para impedir que esses eleitores pudessem manifestar a sua vontade nas urnas. Piperno. Veja, a gente não sabia. Esse bloqueio aconteceu em algumas regiões lá do Nordeste. Então a gente não sabia qual seria a diferença e a única coisa que a gente tinha certeza é que seria uma eleição extremamente acirrada. E é possível que essa margem que o Segré corretamente citou, de 1.900.000 votos de diferença, talvez pudesse ser até um pouco menor, não fosse aquele episódio de pistolagem pelas ruas de São Paulo na véspera, porque aquilo certamente impactou também alguns. Agora veja, houve naquele dia uma ação do ministro Alexandre de Moraes ordenando: parem com esse bloqueio. E o bloqueio acabou sendo retirado depois. Então, veja, para chegar a esse ponto e para obter a concordância dos órgãos acusados, é porque alguma coisa grave de fato estava acontecendo. E veja, aquilo aconteceu antes do encerramento das eleições, antes do fechamento das urnas. Então a gente não sabe qual de fato teria sido o impacto. Eu concordo que não ia reverter 1.900.000 votos. Agora imagina se a diferença fosse menor. Mas veja, depois disso, houve uma série, foram vazados muitos documentos mostrando lá trocas de e-mails, de mensagens e tal, de mais pessoas que trabalhavam na Polícia Rodoviária Federal falando sobre essa manobra ou tentativa de manobra. Então, isso é muito escuso. Então, agora, eu concordo, tem que investigar a fundo. Há digitais, sim, dos integrantes da Polícia Rodoviária Federal à época, só que tem uma coisa. O que eu sempre discordei, e já manifestei aqui, é que o Silvinei ficou preso 1 ano. Foi liberado na quinta-feira, dia 8. Exatamente. Então, por mais que ele fosse eventualmente culpado e tal, não se justificava essa prisão preventiva com uma duração tão longa. Então, esse é o fato que eu contesto nessa investigação. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes permitiu a liberação agora no último dia 8, né? Exatamente porque ele disse que os motivos que levaram à prisão lá atrás não se aplicavam mais. E aí permitiu então que Silvinei
Silvinei pudesse responder ali em liberdade, né? Pudesse acompanhar todo o processo em liberdade. Agora a gente tem essa informação do indiciamento e também, ô Zé Maria Trindade, de que a Polícia Federal pediu mais tempo ao Supremo Tribunal Federal para ouvir essas pessoas, para questioná-las e apresentar um relatório mais robusto. Agora, 5h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Zé. É um caso muito estranho mesmo, né? Que no mundo jurídico se chama de antecipação de pena, né? Uma prisão preventiva muito longa. A argumentação é plausível, né? Dizendo que ele liderava uma ala muito importante da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei, né? E que o Anderson Torres também, por ser diretor, liderava uma ala muito grande da Polícia Federal. E os dois seriam investigados e haveria depoimentos de colegas. Então, assim, era melhor que eles estivessem presos, porque soltos poderiam interferir junto a colegas ali no depoimento. Mas não precisava demorar tanto tempo, né? Isso era uma coisa só de proibir o contato entre ele e os antigos colegas, né? Os colegas. Eu vejo que, em primeiro lugar, foi uma antecipação de pena. Em segundo lugar, não entendo por que esse assunto está no Supremo Tribunal Federal. Isso é grave, sim, eu acho grave, né, o que aconteceu, a investigação é muito grave, tem que ser investigado, mas não exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. A justiça eleitoral no Brasil, ela cresceu organicamente e ninguém sabe exatamente como. Eu não me lembro, nos últimos 30 anos, de nenhuma lei votada no Congresso e sancionada pelo presidente, dando poderes tão extraordinários à polícia, à justiça eleitoral. Recentemente houve um debate do que pode o presidente do TSE impedir fora dos autos qualquer tipo de ajuda policial ou de investigação, e pode. O juiz eleitoral, por exemplo, se ele estiver andando, ele pode mandar prender qualquer um que ele julgue que esteja atrapalhando as eleições. Esse caso do Silvinei foi muito grave. Eu acompanhei, eu estava cobrindo essa eleição. E o presidente do TSE na época, Alexandre de Moraes, foi muito duro com ele. Assustou. Me disseram que o Silvinei ficou assustado, que ele não admitia essa possibilidade. Mas foi um telefonema dizendo: vou mandar prender o senhor. Vou mandar prender o senhor se imediatamente, essa foi a palavra, não for suspenso isso aí, porque estavam chegando informações de que havia dificuldades para votar em municípios onde no primeiro turno houve maioria muito forte do Partido dos Trabalhadores. Então a gente vê que é uma coisa estranha, Para mim, esse indiciamento é óbvio, né? É uma continuidade, assim como uma preparação para uma condenação, porque não tem muito defesa. Não há como fazer uma defesa num processo assim. Bom, interessante o teu ponto de vista. Inclusive, né, houve toda uma situação, porque o ministro Alexandre de Moraes vota aqui em São Paulo, então ele estava aqui em São Paulo para votar, depois ele retornaria a Brasília quando, segundo as informações de bastidores, recebeu a ligação de que estava havendo os bloqueios em regiões do Nordeste, e aí ele estava durante essa viagem, então chegou a Brasília, já conversou com os outros ministros que participavam ali do acompanhamento da apuração das eleições, né, da votação que seguia calma até então, e aí houve essa ligação, essa conversa que, como bem contou aqui o Zé Maria Trindade, foi bastante tensa, segundo relatam os ministros que estavam ali ao lado dele. A gente critica aqui todo dia a eleição da Venezuela, então a gente tem que ficar muito atento e dizer que uma eleição tem que ser levada a sério mesmo, né? Não pode acontecer coisa desse tipo, porque senão beira a Venezuela, né? Mas esses poderes extras e antecipação de penas me assustam. O que você acha, Piperno? Não, eu concordo com o Zé. Porque, vejam, esse episódio ocorreu no final de outubro de 22. Então, ocorreram investigações e tal, e depois, então, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão dele. Até aí, eu não vejo problema algum, dado o fato de que as evidências eram muito fortes. Então, e por que isso aconteceu? Porque ele poderia exatamente interferir nas investigações. Essa era a alegação. Sim. Era um nome de muito trânsito na corporação. Enfim, tudo isso aí o Zé já explicou. Agora,
Uma vez feito isso, assim, essa possibilidade dele interferir não vai continuar para sempre. Vai chegar um momento em que as lideranças vão sendo trocadas e tal, então ele passa a ser só mais um funcionário. Então não havia necessidade, na minha avaliação, de que a prisão preventiva se prolongasse por tanto tempo. Agora, eu queria também saber a avaliação de vocês sobre o fato de a Polícia Federal pedir mais tempo para ouvir mais pessoas, para fazer mais interrogatórios, né? Se ela já pede o indiciamento, isso já não seria o suficiente? Ou seja, ela não precisaria ter já a quantidade de provas suficientes para encaminhar esse relatório final? Por que vocês entendem que a polícia pede mais prazo para mais interrogatórios para que então ela faça e finalize o relatório, hein, Zé? É muito estranho, dá a impressão de que o relatório não foi finalizado, né? Porque, na verdade, é o Ministério Público que vai decidir e deve decidir pelo indiciamento, né? O delegado, ele apenas faz o inquérito, apura, é a primeira parte do processo, né? E entrega para o Ministério Público pedindo o indiciamento. E o Ministério Público vai decidir, analisando tudo, pode até requerer mais informações. O Supremo Tribunal Federal atribuiu ao Ministério Público, inclusive, o poder de investigar mais, né? E aí indicia, e se o Supremo aceitar a denúncia, ele passa a ser réu, né? Então, se o inquérito não está pronto, pode ser que ele encontre, de repente, uma peça nova, uma forma nova de dizer não, ele não estava fazendo isso e não indicia. O que você acha, Segré? É que não consigo entender como pode ser feito um indiciamento se ainda o processo não está concluído, se ainda tem que ouvir mais pessoas. E a outra, por que não vai na primeira instância? Desconheço se tem alguma relação sendo uma questão eleitoral, talvez seja por isso. Mas a primeira instância é a que deveria aceitar essa eventual denúncia do Ministério Público se o eventual indiciamento se transforma em processo. Muito bem falou você. A Polícia Federal indicia, apresenta a denúncia perante o Ministério Público. O Ministério Público pode aceitar essa denúncia ou não. Aceitou a denúncia, passa para a Justiça. E a Justiça pode aceitar ou arquivar. Todo nesse processo aparece como primeiro foco o indiciamento através de um relatório da Polícia Federal. Para que a Polícia Federal vai querer ouvir mais pessoas se o indiciamento já está feito? Tem alguma coisa aí meio estranha, mas também tem outra questão da Polícia Federal, ela deveria concluir o indiciamento e não buscar reforços para indiciar. O processo natural é busco, se vejo que tem algum problema que afete o cumprimento da lei, aí se indicia, não é busco porque quero indiciar. Não sei, é estranho. Como é que você analisa, Piperno? Eu acho que no caso do indiciamento, pode ser também, e aí eu não sei, não conheço os autos, mas pode ser que ocorra, então, que a Polícia Federal já tenha encontrado os elementos para indiciar o Silvinei e talvez as investigações continuem para indiciar mais gente, porque ele, obviamente, não agiu sozinho. Agora, vocês acham que isso traz também ou faz uma releitura do momento do governo que estava no poder à época? Porque eram os ex-ministros, o ex-ministro e também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal do governo de Jair Bolsonaro. Isso respinga no ex-presidente de alguma forma esse indiciamento acontecer nesse momento, hein, Piperno? Eu acho que claramente respinga. Afinal de contas, eram integrantes do governo dele e as acusações contra o Silvinei, elas apontam uma estratégia para prejudicar o outro candidato. Se isso vai se comprovar ou não, a justiça agora que resolva. Mas é óbvio que a acusação é muito grave. Respinga ou não, Zé? Eu acho que não respinga, já está respingado, né? O que os economistas dizem, isso já está precificado. A gente vê claramente aí que isso é parte de um conjunto ali que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi fechado, é de fechar tudo isso aí naquele inquérito dos atos antidemocráticos. Eu acho que isso, inclusive, tem que acabar. Está demorando demais essa fase de inquérito e iniciar logo o processo que eu sei que virá. Segré? Tem inquéritos desde 2019 que ainda não foram fechados.
O que pode respingar, politicamente nada, até porque o próprio ex-presidente está inelegível, então não pode respingar em nada. Por onde ele continua indo, continua arrastando multidões. Me parece que é ao contrário, quanto mais ataca, mais reforça a imagem do ex-presidente. Mas tem outra questão também, que respingo pode ser. Nós tivemos o maior caso da corrupção da história no mundo e terminou o presidente sendo presidente de novo. Não respinga, não. Eu acho que vai depender de ter ou não uma condenação. Se houver uma condenação de um peixe graúdo, aí acho que o impacto na opinião pública é um pouquinho diferente. Mais condenações da que teve na Lava Jato e terminou em quê? Nada. O CEP mudou tudo. Pois é, se prova que algumas condenações elas eram meio duvidosas, né?